Fala, galera! Com tantas polêmicas de arbitragem nas últimas rodadas... Completamente contra a maneira como o VAR vem sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Everton. Esse procedimento que eles estão adotando de tirar a força do árbitro de campo. Você precisa treinar o árbitro de campo, porque nós precisamos de árbitros fortes, precisamos de árbitros com personalidade, precisamos de árbitros que decidam no campo de jogo e que só usem o VAR numa situação excepcional. Agora aqui não, aqui virou festa. Fica a pergunta que tá pegando fogo. Quem vai pegar para apitar esse jogo? Eu sei que assim, muita gente não vai concordar comigo, mas eu não vejo hoje um juiz capaz de apitar esse jogo. A CBF sabe que o clima tá pesado. Depois de tanta confusão e críticas... CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Ou seja, para falar do lixo que é a arbitragem da CBF. Porque não tem critério nenhum. O medo é de errar mais uma vez. A expectativa é que a entidade escale um árbitro experiente. E os candidatos são Rafael Klein, o Wilton Pereira Sampaio e Daronco. E claro, isso já está gerando muito debate entre torcedores, comentaristas e ex-jogadores. Alguns pedem um juiz estrangeiro, outros dizem que tem que ser brasileiro para sentir o jogo. Projetando domingo, primeiro que eu quero dizer que minha solidariedade ao cidadão que for escolhido para apitar esse jogo. O país está de olho nele, vai estar todo mundo olhando. É o jogo mais, obviamente, o maior jogo do final de semana. É o jogo que todo mundo vai estar olhando, TV pro Brasil todo. E esse cara que vai estar lá de amarelo ou de azul, esse cara vai estar a cada decisão que ele tomar, pode ser a mais boba do mundo, um lateral, vão recortar o lateral dele, vão mostrar que ele estava errado no lateral. E não vai ser fácil. Essa pessoa que for escolhida vai ter que ter muita capacidade, o jogo vai ter que ajudar. Porque tem jogo, cara, que o jogo ajuda. Quase não acontece nada de tão polêmico, acaba o jogo. Você não falou do árbitro, mas também não aconteceu. E tem jogo que é impedimento ajustado, 3. Falta acima do tom, 4. E aí o cara tem que decidir se foi ou não. Tem jogo que é mais difícil de apitar. Então, já minha solidariedade de antemão a quem for escolhido, porque esse cara vai estar sob o olhar de todo mundo. E os dois lados que mais reclamam no país, que mais cobram arbitragem e tudo mais, vão estar afiadíssimos depois do jogo, no pré-jogo, cutucadas e tudo mais, fora tudo que está acontecendo, a ponto da Leila, segundo o nosso companheiro André Hernan, não vai ao Maracanã, decidiu não ir, não quer passar ali por corredores do Maracanã. Você passa, né, de camarotes para elevadores, para chegar em vestiário e tal, e ela não quer passar por isso, acha que pode ter algum tipo de constrangimento. A Leila decidiu, por exemplo, nem ir ao Maracanã, só para se ter uma noção do clima que vai ser para domingo. Quem vai pegar para apitar esse jogo? Eu sei que assim, muita gente não vai concordar comigo, mas eu não vejo hoje um juiz capaz de apitar esse jogo. Brasileiro. Brasileiro. Você chega lá, faz igual a Arábia. Eu tava pensando nisso hoje. Vai virar um inferno a vida desse cara. Eu não tô falando que são ruins, assim que não. o nome desse cara for anunciado, já acabou a vida dele. Exatamente. Vamos pegar erro dele contra o Flamengo, erro dele contra o Palmeiras, erro deles a favor do Flamengo, erro dele a favor do Palmeiras. Ainda mais esse momento de Palmeiras e Flamengo em guerra. Já existe uma pressão enorme já, sabe? E você imagina, são seres humanos. Você imagina se existe um erro. Porque pode existir um erro, que não seja um erro bizarro, mas um erro normal. Acabou vindo desse cara. Acabou vindo desse cara. Então, eu acho que assim, eu tinha até falei ontem, conversando com o pessoal na redação, eu traria um árbitro da Inglaterra, um árbitro da Itália, nem da América do Sul, porque ele mal bem apita Libertadores. Traz um cara que vai chegar aqui sábado, não tem nada a ver com a história, não sabe de nada, vai chegar, vai apitar e vai embora no dia seguinte. Lá na Arábia eles estão fazendo isso aí, tem jogo porque, cara, o pessoal de fora. Assim, e não é nada contra os árbitros brasileiros, tá? Assim, tenho o maior respeito por eles, a gente tá até, inclusive, defendendo a profissionalização, mas, assim, você consegue, anunciou, quem hoje poderia apitar esse jogo? Vamos lá, Daronco, que é do Rio Grande do Sul. Você Hilton, tem que eliminar São Paulo Federação Rio e Minas. Porque será que eles gostariam, até uma boa... Será que eles gostariam de ser escalados nesse jogo diante desse contexto? O árbitro, assim, ele vai gostar de apitar. Assim, ele sabe que é um jogo grande, importante, o mais importante até então do campeonato. Então a gente tem o Daronco, a gente tem o Klein e tem o Wilton. Eu acho que hoje, no universo que a gente entende de como o processo é feito na CBF, de escolhas para os jogos mais importantes, é um desses três. Estamos falando de todos os times, técnicos, jogadores, possibilidades, ambiente, mas temos que falar de arbitragem, porque se tornou uma questão nesse campeonato, como disse o Mauro, né?
E não é porque aconteceu aquilo tudo em Palmeiras e São Paulo apenas, né? É porque o comando da arbitragem está perdido, né? Completamente, né? Nessa semana aconteceu a mudança completa no critério da escala, né? Começaram a ser escalados árbitros do mesmo estado para as partidas, né? A exceção foi o Bavi. Como não tinha árbitro baiano de primeiro quadro FIFA, foi escalado o Daronco. Mas os demais confrontos domésticos, aí começou a comissão de arbitragem começou a escalar árbitros dos próprios estados. O que não pode acontecer, evidentemente, em Flamengo e Palmeiras, né? Aí sobram 2 gaúchos, o Klein e o Daronco, e o Wilton, que é da Federação Goiana e é o principal árbitro do país. Agora, Arnaldo... Pode gostar. Arnaldo, veja, você sabe o que me deixa desesperançoso completamente? Você já falou, a comissão de arbitragem está perdida. Então, noticia-se que houve uma orientação da comissão de arbitragem para não marcar micropênalti. Para o VAR intervir o menos que ele puder. Deixar mais nas mãos do apitador. Aí acontece o lance entre Palmeiras e Bragantino. O juiz manda seguir. Porque era para seguir. Aí o VAR faz o quê? Intervém. Chama para ver um micropênalti. Dá para marcar o pênalti. Dá, sem dúvida nenhuma que dá para marcar. Embora não fosse uma jogada de perigo de gol, coisa alguma. Aí o que vai fazer o cara que é chamado para ir ver o lance? Diante de tudo que se está dizendo, até de maneira irresponsável às vezes, em relação ao roubo que teria havido no Morumbi. E vai lá e marca o pênalti contra o Palmeiras. Bom, para a sorte da torcida palmeirense, o time do Palmeiras ligou pouco para aquele pênalti e meteu 5 gols. Mas... Então, a questão, Juca, é que na verdade, a gente trata a arbitragem como se fosse uma coisa qualquer, o árbitro como se fosse o mesmo de um jogo para o outro e o presidente da comissão de arbitragem como se fosse o mesmo do outro. Não são. Essa noticia-se que a orientação é essa, eu não ouvi da boca do Rodrigo Cinta, vocês ouviram? Uma entrevista, a partir de agora não tem mais micropênalti. O que a gente sabe? Que normalmente a arbitragem brasileira, sob o comando desse sujeito, ela enxerga, caça micropênaltis e anula gols voltando fita, com a intervenção do VAR. Esse é o modus operandi. O que foi estranho no Morumbi é que não teve nada disso. O VAR não interviu e o árbitro principal do país decidiu por ele todos os lances. Né? Então, aquilo foi estranho. Tanto que o árbitro está fora. O Ramon Abate seria candidato a apitar. Deus meu. Porque era o árbitro que preferiu Flamengo e Palmeiras. Ele apitou no primeiro turno. Você sabe. Você é doido. Você é doido, eu sei. Não, sempre acompanhei. E desde a introdução do VAR no Brasil, eu acompanho mais ainda. Não são os mesmos comandos, os mesmos critérios, as mesmas pessoas. E existem jogos estranhos que a gente não consegue explicar. Simplesmente isso. Né? Então, não é uma coisa qualquer. De novo, no segundo semestre do ano passado, no segundo turno, que teve também confronto direto, teve final antecipada, Palmeiras e Botafogo, a gente não estava discutindo arbitragem, porque estava funcionando bem. Você sabe de uma coisa, Arnaldo? Estava funcionando bem. O que pode complicar o campeonato de vez, mas daí tem uma lambança geral, é ser esse clássico, esse jogo tão esperado, tão aguardado, que vem uma série de acontecimentos de arbitragem do VAR. Aí vira zona. Mas sempre foi. Eu acho que o Arnaldo presta um serviço a todos nós quando ele acompanha com essa atenção, destacando sempre os absurdos da arbitragem, os detalhes das escalas. Porque a maioria dos jornalistas, a maioria de nós, não tem muito saco para isso de fato, muita paciência. Ele dedica, acho que ajuda, porque ajuda a entender um pouco melhor o que acontece, embora seja de difícil compreensão. Aliás, já que voltaram no jogo do lance do Arrascaeta, podemos voltar mais um ano, do pênalti que não marcaram no Everton Ribeiro, do Richard Rios, no empate, né, no Allianz Parque. Quem era o árbitro, aliás, por acaso, era o Ramon Abate Abel. Mas, enfim, sobre o Botafogo, a questão do pisão
Eu acho até que você pode ter um entendimento de que alguns são faltosos, outros não, às vezes é uma resvalada só no pé e tal. Só que aqui no Brasil marca-se tudo. Dessa vez não marcou, falou, não, foi só um pisão. É a falta de critério que é o problema. Então, esse tipo de pisão não é mais falta? Ok. É um lance acidental, a arbitragem não vai marcar nada. Essa é a definição? Então tem que ser sempre assim. Mas hora de um jeito, hora de outro jeito. Se foi com placar de 0-0. E o Botafogo apresentou uma nota constrangedora, como aquelas faixas que estavam ao redor do estádio, do campo, lá no estádio Newton Santos, o Engenhão, antes da partida. Sendo que o adversário dele, que é o Flamengo, no jogo anterior, teve corretamente 2 expulsões, uma delas aos 12 minutos, que foi a partida contra o Bahia. Não foi o Flamengo que tinha sido vencedor de um jogo com erros de arbitragem. Pelo contrário, ela acertou e o time perdeu o jogo. E foram expulsões corretas. Uma delas, repito, aos 12 minutos de jogo, que condicionou a partida. Tudo certo, perfeito. Perfeito. Sobre o Boto reclamar, pode ter um excesso aqui, outro ali nas palavras que usa, que a gente não concorda a 100%, mas, como diria o velho guerreiro, quem não chora não mama, né? No ambiente em que você tem gente que reclama o tempo todo, até quando tem razão, até quando vence, e que quando é beneficiado pela arbitragem faz silêncio e age como se nada tivesse acontecido, se você não cornetar, eu acho um porre esse negócio de gente reclamando de arbitragem o tempo todo. Mas o que fazer? O que fazer? Eu vi críticas, por exemplo, semana do Felipe Luiz, porque passou a reclamar de arbitragem. Ele seria um ingênuo, um tolo, se ele não reclamasse, quando do outro lado, seja lá qual for o jogo, invariavelmente você tem um técnico cornetando a arbitragem, pressionando. E isso, diante de árbitros fracos, pode funcionar. O cara sem personalidade, ele acaba se deixando influenciar quando é pressionado. É só lembrar que todo time mandante do Brasil faz questão de ocupar o túnel, antigamente falava o túnel que tinha um túnel, o banco de reservas à direita, que é aquele que fica em cima do bandeirinha. Então todo mundo faz questão. O próprio Flamengo, até 2013, ficava sempre à esquerda, do lado da sua torcida, no Maracanã. Aí chegou o Mano Menezes, e isso aí não é culpa do Mano, ele fez aquilo que todos eles fazem. E falou, vamos para a direita. E o Flamengo passou a ocupar o banco da direita, para ficar cornetando. E até hoje é assim. E todo mundo faz questão de ficar ali. Ninguém fica do outro lado. Não só para pressionar, mas também para não permitir que o técnico adversário, próximo do Bandeira, o pressione. E por que todo mundo faz isso? Para tentar tirar alguma vantagem. Todos os técnicos fazem isso, comissões técnicas, jogadores do banco, é para tentar tirar uma vantagem. Que você corneta. Se o cara for inseguro, tiver uma dúvida, de repente ele não marca ou ele marca. É isso, é óbvio que é isso, todo mundo faz. A gente cansa de ver. Há momentos em que o banco inteiro levanta e vai todo mundo em cima do quarto árbitro, do Bandeira, ou xingando, ou gritando com o apitador. Só não vou em cima do cara do VAR, que ele está lá longe na cabine, tomando cafezinho, água gelada e no ar-condicionado. Senão iriam para cima dele também, se ele estivesse ali próximo. É isso. Até a palavra que tem sido muito usada, e o Arnaldo foi o que usou a primeira, que eu me lembro que foi método. Mas e você, torcedor? Confia na CBF para essa decisão? Você acha que o Flamengo pode ser favorecido no Maracanã? Ou o Palmeiras vai entrar pressionado pela arbitragem? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum lance e nenhuma polêmica do nosso futebol brasileiro. Valeu por ficar até o final!